Hoje estou aqui com meu amigo pastor Irian Carvalho para nós debatermos e falarmos de um assunto interessante e importante, que é sobre o amor de Deus, que está baseado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Pai do Senhor, pastor Ronaldo, Pai do Senhor, ouvintes e assistentes aí, fiéis aí do programa e do canal do youtuber pastor Ronaldo, esse homem de Deus que tem sido uma referência para a nossa geração, para a minha geração. Eu louvo a Deus estarmos aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre o coração da Bíblia. Você sabe onde é o coração da Bíblia? Está baseado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor Ian, baseado neste versículo, vamos debater aqui sobre o que é o amor de Deus? Pastor Ronaldo, antes de iniciar aqui, nós vamos deixar a leitura. Se você tiver sua Bíblia na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia. Evangelho Joanino, capítulo 3, o versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aqui está o texto áureo da Bíblia, o texto de ouro, ou seja, o coração da Bíblia. Esse versículo aqui, ele é de suma importância para aqueles que querem conhecer o amor de Deus. Pastor Ronaldo, este texto aqui está se tratando de um diálogo de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Olha que esse diálogo, se não um dos maiores diálogos que Jesus já teve com príncipes dos judeus. Nicodemos, ele é príncipe dos judeus, é um homem doutor, é um homem perito, conhecia a lei, era um exímio conhecedor, irmãos, da lei, porém, ele desconhecia o grande amor de Deus. Nicodemos poderia conhecer até a Septuaginta, poderia conhecer a Bíblia do seu tempo, mas ele não conhecia o Deus da Bíblia, pastor Ronaldo. Querido ouvinte, ele não conhecia o Deus da Bíblia. O segredo não é conhecer a Bíblia, o segredo é conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que vai revelar a sua palavra ao seu coração. Então Jesus tem esse diálogo com Nicodemos, e esse diálogo vai se estender para Jesus chegar em João 3,16. Jesus vai falar para ele sobre o novo nascimento. Esse novo nascimento, ou seja, é um novo homem, é uma obra que o Espírito Santo faz na vida do homem. Vamos aqui focar em João 3,16, porque se formos esmiuçar aqui todo o capítulo 3, pastor Ronaldo, a gente vai longe, né? Seria um debate aí para muitos dias, né? E o vídeo poderia ficar um pouco extenso. Mas vamos aqui focar no textuário da Bíblia, João 3,16. Olha, por quê? Você já se perguntou para si mesmo por que Deus te ama? Jesus inicia falando para Nicodemos, por quê? Esse porquê aqui ele é abrangente. Você já perguntou para você mesmo por que Deus te ama? Você não tem o que oferecer para Deus te amar. Nem prata, nem ouro, nem se você entregar sua vida para ser martirizado pelo Evangelho, isso não vai comprar o amor de Deus. E eu acredito também, pastor Leandro, que esse primeiro questionamento, quando Jesus fala no versículo 16, por quê? Qual o motivo talvez seria, né? Sim, não tem razão. Ou seja, o homem está no pecado. Por isso que o amor de Deus é maravilhoso, é inexplicável, é inefável. O amor de Deus é incomparável. Por quê? Porque Deus te ama na medida certa. Deus não te ama nem mais e nem menos. Deus te ama na medida certa. Então as pessoas que estão nos ouvindo, pastor Ronaldo, precisa saber que o amor de Deus é na medida certa. Assim também como a justiça de Deus. Porque o evangelho da hipergraça leva as pessoas a entender que Deus é só amor. Não. Deus ama na medida certa, mas Ele é justo. A sua justiça é aplicada também na medida certa. Então você já perguntou para si mesmo por que Deus te ama? Aí ele prossegue, Nicodemos, porque Deus, olha aí, ó, ou seja, o ser absoluto, supremo, autoexistente,
onipotente, onisciente, onipresente, um Deus tão grande, mas que ama um ser tão pequeno como o homem. E a demonstração aí neste versículo, ela é tamanha, porque o escritor e o tradutor também não conseguiam encontrar uma palavra que definisse o tamanho do amor de Deus, não é isso? Observe só porque Deus, ou seja, está se tratando do ser supremo, amar um ser tão inferior. Então o amor de Deus é lindo, é incomparável, é maravilhoso. Existem milhões de razões para você se entregar a este amor e você reconhecer e depender deste amor. Porque Deus, aí Jesus vai dizer para Nicodemos, porque Deus amou. Este amor aqui não é um amor carnal, eros, segundo os gregos, não é um amor de família, phileo, segundo os gregos, não, é o amor ágape, ou seja, um amor incondicional. Deus não te ama porque você ama a Deus. Mesmo que você não ame a Deus, Ele te ama. Mesmo que você não creia em Deus, Deus te ama. Mesmo que você não queira servir a Deus, Deus te ama, porque o amor de Deus é incondicional. Deus não te ama porque você faz ou deixou de fazer. Deus não te ama porque você entregou ou deixou de entregar. O amor de Deus é incondicional. Deus não troca, Ele não barganha para você amar a Ele. Então o amor de Deus é maravilhoso, é incomparável. Jesus vai dizer, Nicodemos, porque Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade. Essa linguagem mundo aqui não é o cosmos, mas é a humanidade. Os seres humanos em si, né, no geral. Seja ele rico, pobre, baixo, alto, magro, um pouquinho mais forte, né? Todas as etnias, povos, línguas, nações, tribos, seja branco, né, preto, amarelo, Deus te ama. Você é humano. Deus amou a humanidade. Perceba só que essa expressão amou, ou seja, está entrelaçada ao quê? Ao verbo, ao logos, a palavra e ao rema. Ou seja, o que é isso? Logos e rema. A palavra verbalizada e a palavra em ação. Deus amou, Ele falou que amou, mas Ele provou que Ele amou. Ou seja, o amor de Deus ele é constante pela humanidade. E haja vista que o apóstolo João, ao escrever, diz que ele deu, ou seja, entregou aquele que ele tinha de melhor, né, que o ser humano, a riqueza maior dele é a família, é o filho, né? É o filho. Então Deus deu o melhor que ele tinha em prol de salvar a humanidade. A humanidade que, segundo o livro de Jó, o homem é um verme e o filho do homem é um vermezinho. Ou seja, não tem razão para Deus amar, mas o homem é criação de Deus. Deus formou o homem. A Trindade no concílio eterno, expressando, disse assim, ó, façamos, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, no concílio da Trindade, façamos o homem. Então, Deus forma o homem. Deus ama o homem. O homem é algo que Deus ama. E ninguém pode explicar isso. Deus é maravilhoso. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, essa expressão tal maneira é desta forma. Que forma? Entregando Jesus. Entregando seu filho. Essa expressão de tal maneira é desta forma aqui, ó. Ou seja, entregando o seu melhor, o seu filho. Jesus se tornou, se formou, ou seja, tomou a forma humana. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai revelar isso. Que Jesus, ele não teve por usurpação, ou seja, por vaidade, ser igual a Deus, mas se torna homem. Ou seja, ele se esvazia da sua glória, não da sua deidade. Jesus não deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele vem 100% homem, 100% Deus. Ele se esvazia da sua glória para se tornar homem. Então vamos observar aqui, ó, porque Deus amou o mundo que deu. Ou seja, este deu aqui é entregou. Deus é o primeiro missionário a enviar Jesus para salvar a humanidade. Então Deus é um missionário. Ele é o exemplo por excelência, se tratando de missões. Então ele deu, entregou o seu filho unigênito, ou seja, o seu filho único, o seu melhor que ele tinha. Para que todo, ou seja, a expressão todo aquele que nele crê aqui, é que a salvação é para todos. Cai por terra aqui essa questão e essa defesa teológica de dizer
que uns são predestinados para a vida, outros são predestinados para a condenação eterna. Não. O amor de Deus, a salvação, é para todos. Para a salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz se for uma chamada, uma vocação, um propósito específico. Para Deus cumprir um propósito dentro da sua vontade. Mas para a salvação é para todos. Então, para clarear aqui, pastor, o entendimento, aí fala que Deus deu o seu Filho por amor. Então, o entendimento é que a pessoa precisa querer. É só aceitar. É só aceitar esse amor. Então, se você aceitar esse amor, para que todo aquele que nele crê, ou seja, há uma condição aqui. Qual é a condição? Crer. Aceitar, entender, compreender esse amor inefável, esse amor gigante, esse amor maravilhoso, esse amor que te ama com amor incondicional, mesmo se você não fizer nada, Deus te ama. Deus não te tem ama. uma diferença. É uma tese entre as pessoas que diz, não, Deus me ama, mas a salvação não é automática. A salvação não precisa ser conquistada. A salvação, primeiro, você precisa confessar que Cristo é Senhor e Salvador, não só Senhor, não só Salvador, porque tem pessoas que é Jesus só como Salvador. Não, Jesus vai me salvar, eu estou salvo. Não, ele tem que ser Senhor da sua vida. E se ele é Senhor da sua vida, você tem que renunciar, você tem que obedecer, tem que abandonar o velho homem. Segundo aos Coríntios 5,17, assim que, olha, é condicional, assim que se alguém está em Cristo, então em Cristo você tem vida, em Cristo você tem perdão, em Cristo você é regenerado, em Cristo você é justificado, em Cristo você é santificado, em Cristo, fora de Cristo não tem salvação, não tem vida eterna, é em Cristo. O Senhor Jesus ele é categórico em afirmar ainda no Evangelho joanino, eu sou o caminho, é único, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, por Jesus. Então para você receber esse amor, é só crer, se arrepender, confessar Jesus como Senhor e Salvador e aceitar, deixa Ele entrar na tua vida. E a sua vida vai ser transformada, inundada, envolvida por esse tão grande amor. Bom, vamos lá, partindo para o final aqui, ó. Para aquele que nele crê, não pereça. A solução para a morte física, a solução, Jesus pode te ressuscitar, a solução para a morte espiritual, o Senhor pode te renovar, avivar a sua vida, o pavio que fumega não se apagará, o Senhor pode reacender a chama, mas não há solução para a morte eterna. Morreu eternamente, foi por desprezo eternamente, não há solução. Então, enquanto você tem vida, entregue-se a Jesus. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é vida eterna? Vida plena com Deus. Deus demonstrou o amor, entregando seu Filho, mas nos deu uma condição para que todo aquele que nele crê. Então essa é a condição. Crer aqui é ter Jesus como Senhor e também como Salvador. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E Jesus trazendo esta mensagem evangelística ao coração de Nicodemos. Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus. Ou seja, um pequeno Cristo, um cristão, um seguidor de Cristo. Então você também pode ser um cristão. Você também pode ser um discípulo de Jesus. Basta se arrepender, confessar a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Com a boca você confessa, com o coração você crê. Deus te abençoe. Até a próxima.